Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato. Espero que gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos, comentar o que achou do vídeo e o mais importante, deixar o seu like. Faça isso agora, por favor. Gratidão e vamos de relato. Me chamo Mauro. Esse não é o meu nome verdadeiro. Não quero me expor, pois ainda tenho receio que tudo o que aconteceu volte. O que vou contar aconteceu comigo no ano de 1998 e até hoje sinto os efeitos disso. Nesse ano, eu estava cursando o último ano do ensino médio e estava com apenas 16 anos. Era o primeiro dia de aula e depois de umas férias fantásticas em Orlando, Estados Unidos, onde meu pai mora até hoje, eu estava ansioso para rever meus amigos e dar início a mais um ano cheio de sonhos e expectativas. Cheguei na escola cedo e de cara vi meus amigos em um canto, numa conversa animada. Eles estavam falando sobre uma onda de assassinatos de jovens que estava acontecendo. 2 alunos da nossa escola tinham sido vítimas e só se falavam disso. Como passei um mês fora, não estava muito por dentro dos detalhes e logo comecei a fazer perguntas. Descobri que em todos os casos as vítimas tinham ficado desaparecidas por 2 dias e após esse período eram encontradas sem vida e de maneira bizarra. Meus amigos estavam empolgados, pois pelas características das mortes, parecia ataque de algum animal grande e violento. Eu e meus amigos, como qualquer adolescentes, gostávamos de tudo que era ligado ao sobrenatural. André, meu amigo mais empolgado, era o que mais falava. Ele estava convicto que aquilo era ataque de lobisomem. Percebi logo que aquele ano ia prometer. A escola estava repleta de alunos novos, entre eles Bárbara, Cláudia, Mariana, Augusto e Atílio. Eles eram, segundo eles mesmos diziam, amigos desde sempre. Moravam perto e não se desgrudavam. Quando Mariana mudou de escola, todos resolveram mudar também. Bem, isso era o que eles contavam. Mas a verdade, e só fui descobrir bem depois, é que eles viviam mudando de cidades e de escola. Eles não fizeram amizades com ninguém. Eram um grupinho à parte e com isso eram muito mal vistos e considerados antipáticos. As mortes continuaram. Então André teve a pior ideia que alguém poderia ter.
Ele resolveu investigar. André era um ótimo amigo, mas era muito impulsivo e quando colocava algo na cabeça, não tinha como tirar. Ele conseguia sempre envolver todo mundo nas loucuras dele, mesmo quando não queríamos. André ficou muito empolgado com a possibilidade de desvendar aqueles mistérios que nem se deu conta dos riscos que corria. Ele começou a sair de madrugada e ficar escondido nos lugares onde geralmente ocorriam os assassinatos, ignorando os riscos que corria. E foi em uma dessas madrugadas que, segundo ele, presenciou a coisa mais estranha e que não conseguia explicar. Ele faltou às aulas 3 dias direto e no 4º dia fui até sua casa para saber se estava bem, se estava tudo bem com ele. Quando cheguei, encontrei André abatido, com medo e muito desconfiado. Ele, a princípio, não quis me dizer o que estava acontecendo, mas de tanto eu insistir, acabou me contando uma história tão bizarra que ainda hoje custo a acreditar. Vou contar com detalhes exatamente como ele me contou, pois mesmo tendo se passado muitos anos, ainda lembro com exatidão tudo o que ele me contou. E foi exatamente assim. Na terça-feira, eu saí escondido dos meus pais, como sempre. Fui até aquela estrada escura e deserta, onde acharam os corpos dos meninos da escola. Fiquei ali um tempão, mas nada aconteceu. Já era mais ou menos quase 3 horas da manhã, então vi algo se movendo no mato. Me escondi e fiquei olhando. Foi então que vi Atílio. Ele estava completamente nu e estava saindo da mata. Achei estranho aquilo e mais estranho ainda quando Mariana, Bárbara, Cláudia e Augusto saíram da mata atrás dele. Eles não estavam nus, mas tinha algo neles. Não sei. Pareciam que estavam em transe, sabe? Eles seguravam alguma coisa que a princípio achei que fosse algum animal. Mas pelo jeito que eles seguravam, parecia algo grande. Eles jogaram aquilo para Atílio. Ele começou a cheirar aquilo e então do nada começou a rolar no chão e dar gritos horríveis. Cara, eu juro que quando ele levantou, não era mais ele, e sim um cachorro tão grande como um bezerro. Ele começou a comer aquilo. Parecia um leão devorando sua presa. Estava muito escuro e eu não conseguia ver direito, mas conseguia escutar os dentes dele quando furava a carne. Você não tem noção o quanto aterrorizante foi ver e principalmente ouvir aquele som. Aquilo comia
enquanto os outros só olhavam. Eu queria correr, mas ao mesmo tempo queria ver até onde ia tudo aquilo, sabe? Foi quando, de repente, Mariana olhou na minha direção. Mesmo escuro, eu sabia que ela estava olhando para mim. Então, todos olharam também. Fiquei com muito medo, muito mesmo. Então saí correndo e não tive coragem de ir para a escola desde então. Ele falava baixo, parecia sentir medo de falar, e quando acabou de me contar, começou a chorar. Aquela história era no mínimo fantasiosa demais para ser verdadeira, mas ao mesmo tempo, com o medo que André estava, ele não poderia estar inventando, não mesmo. Tentei convencer André que talvez aquelas pessoas só estavam fazendo uma brincadeira, sei lá, mas ele estava convencido que o que tinha visto era um ataque de lobisomem e que Atílio e seu grupo se transformavam e eram eles que estavam matando aqueles jovens. Claro que até para mim, que era fã do sobrenatural, aquilo era demais. Só que o que André me disse a seguir fez cair por terra toda a minha teoria da brincadeira do grupo. Pois ele me lembrou que mais um corpo tinha sido achado na quarta-feira e exatamente naquela estrada de mata. Não era coincidência. E mesmo aquela história sendo fantástica, no fundo eu acreditei no meu amigo. Ele me fez jurar que não ia contar nada para ninguém e eu convenci de ir para a escola. Passei na casa dele na manhã seguinte e fomos juntos para a escola. Senti o clima estranho, pesado. Podia ser impressão, mas Mariana não tirava os olhos de André. Ele, por sua vez, não parava de tremer quando deu de cara com Atílio. Quando a sexta-feira chegou, combinamos de ir até a casa do meu primo no sábado jogar videogame. Esperei, mas ele não apareceu. Na verdade, ele não apareceu nem no sábado e nem dia nenhum. Não vi mais o meu amigo vivo. Ele foi encontrado dias depois naquela mesma estrada onde ele jurou ver Atílio se transformando em um animal. Os dias naquela escola se tornaram insuportáveis. Nunca contei para ninguém o que André me contou. Nunca. Mesmo assim, tinha certeza que aquele grupo infernal sabia que eu sabia. Eles me olhavam diferente e eu olhava de volta. Nunca desviei o olhar e o meu olhar era de ódio. Como disse, já se passaram muitos anos. Me formei e fui morar nos Estados Unidos com meu pai. Lá conheci minha esposa, formei uma família e depois de anos morando em outro país, resolvi voltar para o meu. Hoje estou com 43 anos. Me considero, apesar de tudo, um homem de sorte,
pois sobrevivi a olhares maldosos de bestas humanas que caçam gente por pura maldade. Tenho certeza que aquele grupo sabia que eu conhecia o segredo deles, mas nunca fizeram nada comigo. Por isso me considero um homem de sorte, pois o meu amigo André, um menino cheio de sonhos e futuro, não teve a mesma sorte que eu.